Boa tarde a todos, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade. Hoje temos aqui connosco a Mialhada e um representante da Mialhada, o Sr. Vereador. Muito obrigada por ter vindo, obrigada por terem trazido cá coisas deliciosas, tanto as peças que estão lá em cima expostas na exposição da Denso, quer na atividade paralela, em que temos aqui connosco hoje o Dr. Mário Silva Carvalho e o Dr. António Breda Carvalho, que vêm falar sobre livros. Foi um desafio que nós fizemos, que trouxessem livros que tivessem importância em cada município, e têm aparecido aqui coisas até muito interessantes que nos permitem conhecer melhor as pessoas e as terras. O que tem tido muita adesão até do lado das pessoas que estão do outro lado da Câmara e que têm estado com muito interesse a assistir a estes eventos. Começava por pedir umas palavritas antes de apresentar aqui os dois senhores que estão aqui para falar connosco. Se quiser, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e obrigado pela realização desta mostra cultural. É sempre um prazer para nós poder contribuir para a disseminação da cultura da região. Trabalhamos nesse sentido não apenas na cultura, mas em todas as áreas em que conseguimos ter do outro lado parceiros, nomeadamente os outros territórios, as instituições, como é o caso do IPC, neste caso o Centro Cultural Penedo da Saudade. Dar um agradecimento e uma palavra muito especial aos dois autores que temos connosco, que nos vão brindando ao longo da sua vida literária com as obras que produzem, que criam e que fazem um registro fiel de que a cultura nos territórios da nossa dimensão acontece, e acontece bem, saudável e para todos. E uma palavra especial também a quem nos vê, quer localmente ou em casa. Desejar-vos uma boa sessão e, mais uma vez, concluir agradecendo o convite e esperar que tudo corra pelo melhor na sessão de hoje e noutras sessões que venham. Muito obrigada, Sr. Vereador, por favor. Nós é que temos que agradecer estas propostas que têm feito e que têm enriquecido a nossa programação. É com muito agrado que as temos recebido. Pois aqui ao meu lado temos o Dr. Mário Silva Carvalho. Bem-vindo. Obrigado. Nasceu na Pampilhosa, na Mialhada, não é preciso dizer quando. É licenciado em História, é um jovem. É licenciado em História pela Universidade de Coimbra. Iniciou as lides da escrita apenas depois de se aposentar. Já se aposentou. Um jovem já se aposentou da carreira de bancário e já teve logo o reconhecimento das obras que foi escrevendo. Em 2012 ganhou o Prémio Literário João Gaspar Simões, atribuído pela Câmara Municipal de Figueira da Foz, com o romance Diário de um Carbonário. Em 2014 venceu a 15ª edição do Prémio Literário Dr. João Isabel, com o conto O Regresso do Arthur. Foi-lhe igualmente atribuído o primeiro prémio da 11ª edição do concurso literário Descobrir Vizela, com o conto O Brasileiro de Vizela. Em 2016 publicou o romance A Tomada de Madrid e em 2017 recebeu uma menção honrosa do Prémio Ferreira de Castro de Ficção Narrativa com o romance A Amazona Portuguesa, publicado nesse ano. Em 2018, perdão. Com o romance O Regresso e a Quionga, ganhou o Prémio Ferreira de Castro da Ficção Narrativa 2018. Em 2023, venceu o Prémio Literário António Augusto Costa Simões, com a obra Vêm aí os Franceses, que vai ser mais apresentada hoje aqui às pessoas que aqui estão e às pessoas que aí estão em casa. Apresento já o outro nosso convidado, o outro autor, o Dr. António Breda de Carvalho, que também nasceu na Mialhada, em 1900... Não digo. Pois. Não vale a pena, também é outro jovem. Nem acreditam. Pois, claro, isso deve ter sido para aí em 1980. Talvez. Pois, com certeza. É professor do ensino básico no agrupamento de escolas da Mialhada, ainda está no ativo. É licenciado em Estudos Portugueses pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e mestre pela Universidade de Aveiro, com uma dissertação sobre Acúrcio Correia da Silva, padre poeta.
O autor publicou o seu primeiro livro em 1989, não digo em que idade, In Vino Veritas. Eu gostava de ler esse livro. E saborear também. Um livro de contos, com o qual obtém ex aequo o Prémio Literário Região da Bairrada. Em 1991 foi distinguido com o Prémio de Conto Câmara Municipal de São Pedro do Sul, menção honrosa, e também com o Prémio de Conto Joaquim Namorado, da Câmara Municipal da Figueira da Foz, primeiro prémio ex aequo, com o livro Haver Navios. Escreveu outros contos também premiados, O Canto e o Conto, do Leitor, Prémio Jornal de Notícias 1991, No Silêncio da Casa, Prémio Literário Horácio Bento de Gouveia 1994 e A Mala Verde, Prémio Literário Idalécio Cação em 2012. Em 1993 publica O Bussaco na Literatura, com capa de Domingos Pires, que também é um pintor da Pampilhosa, e cujo quadro está ali em cima e que está na exposição. Portanto, se ainda não vieram ver, é bom que venham. Já cerca de 2.000 pessoas passaram por aqui para ver essa exposição. Mas eu acho que, portanto, é uma exposição que vale a pena ver. Portanto, estava eu a dizer, esta pintura está lá em cima na exposição. Também escreveu em 1993... Esta foi em 1993. Em 97 publica uma nova antologia, Montemoro Velho, Percursos Literários, e publica ainda a monografia Mielhada, A Escrita do Tempo. Em 2000, com o livro As Portas do Céu, recebeu uma menção de honra no Prémio Literário António Feliciano de Castilho. Em 2006, publica a obra Misericórdia de Mielhada, um século de história. Em 2008, vence o Prémio Literário Carlos de Oliveira, de 2018, Carlos de Oliveira, da Câmara Municipal de Cantanhede, atribuído ao romance A Odisseia do Espírito Santo, publicado em 2019. Em 2013 é publicada a antologia Escritas e Escritores da Bairrada, com seleção de textos, anotações e estudo introdutório da responsabilidade de António Breda de Carvalho. Em 2010, com o livro O Fotógrafo da Madeira, vence o Prémio Literário João Gaspar Simões, da Câmara da Figueira da Foz. Em 2012 recebe uma menção honrosa no Prémio Literário João Gaspar Simões, também da Câmara da Figueira da Foz, com a obra Os Azares de Valdemar, Sorte Grande. Em 2016 publica Os Filhos de Salazar, outro romance histórico. Em 2017, outro romance, O Crime de Cederazes. Em 2018 publicou o livro Morrer na Outra Margem. E em 2019, o livro A Odisseia do Espírito Santo, que arrebatou o Prémio Literário Carlos de Oliveira em 2018. Falta a banda que tocou Fora da Graça de Deus. Falta a banda que tocou Fora da Graça de Deus, mas eu esse não sabia. Pois, é um profícuo. Mas sabe já muito mais do que eu. A sério? Olha, não sou eu que sei. Enviaram-me isto. Portanto, quem sabe é quem me enviou. Já agora também ganhei o prémio Miguel Rocha, com o livro Robin de Campanhã, um patife sedutor, publicado pela Porta Editora em 2021. Então, como vê, não podemos estar melhor acompanhados. 2 autores, muitas vezes premiados, e que estou mortinha por ouvi-los. Obrigada por terem vindo, obrigada por terem aceito o convite. A palavra é vossa. Muito obrigada. Força, pá. Tu és o... Eu sou mais velho, nasci em 48, não é segredo. Sou mais velho na idade, mas como escritor ele é mais velho, por isso é ele que Bem, eu estou aqui para falar do Bussaco enquanto fonte de inspiração literária ao longo do tempo. Há 30 anos publiquei este livro, cujo título é O Bussaco na Literatura, antologia, com a particularidade de ter um pequeno dicionário ilustrado sobre o património do Bussaco. Seleção não foi o que eu coletei, mas foi o que eu selecionei para integrar a antologia. Selecionei 20 autores. Portanto, e é este tema que me traz aqui para vos falar um pouco sobre o Bussaco na literatura. Não sei se para a plateia se é surpresa ou não. O Bussaco já ter tido honras de ser personagem, entre aspas, personagem principal de textos literários.
E é sobre isto que eu vou dizer algumas coisas. Se eu estiver a prolongar demasiado no tempo, façam um favor de tocar a campainha. Eu estabeleço 3 períodos relativamente à matéria de que estou a tratar. Estabeleço 3 períodos. 3 períodos. Antes da presença dos monges no Bussaco, nessa altura a Serra era um sítio praticamente desconhecido a nível nacional, apesar de já constituir uma espécie de diamante vegetal ainda em bruto, por lapidar, já tinha os seus encantos, e por isso mesmo, antes da presença dos monges, não se encontra nenhuma referência literária a nível da produção sobre o Bussaco. Nem se chamava Bussaco. Bussaco? Nem se chamava Bussaco, chamava-se Alcova. A Serra de Alcova, o sítio de Alcova, pronto. E então, quando os monges se instalam nessa Serra da Alcova, em 1630, é nesse ano que começa a vida monástica, os monges, também jardineiros, não só do espírito, mas também jardineiros da natureza, procederam à jardinagem desse espaço embelezante. E é precisamente 4 anos depois que surge a primeira edição de um livro sobre o Bussaco. Esse livro teve a assinatura de uma senhora erudita, Bernarda de Lacerda, publicou esse livro intitulado Soledades do Bussaco. Foi escrito em castelhano e em português, também em algumas partes em latim. E ela teve, apesar de uma bula papal impedir a entrada de mulheres nesse recinto, no entanto, ela terá tido uma diferença especial, porque a sua obra reflete um exaustivo conhecimento de tudo o que existia no Bussaco naquela altura, desde a natureza envolvente até certas coisinhas muito miudinhas da vida dos monges. Pronto, o que quer dizer que ela realmente teve esse privilégio de visitar o Bussaco e, a partir daí, ter transposto essa sua visita e esse seu conhecimento para um livro a que deu o título de Soledades do Bussaco. Eu posso ler aqui uma passagem, eu selecionei. Eu posso ler aqui 2 estrofes apenas. Ela canta em poesia a Fonte Fria, que também foi um motivo literário para muitos poetas. Eu não sei ler em castelhano, portanto, vou fazer de conta que sei ler. La fuente fria es aquesta que com su corriente helando todo lo que toca deixa de plata vale bordado. Por entre júncias e trébol também luz arroios claros com su murmúrio apacível del viento se vão crescendo. De flores e de boninas todo el suelo está sembrado, tapis de várias colores, telar de tapizes vários. Aqui floresce el clavel, sob os musgosos cantos, ali las violetas blandas, junto de esparragados bravos. Portanto, já está aqui a fazer uma descrição das flores, da paisagem, da flora, tudo isso. Pronto, este é, então, deixa-me muito perto nos apontamentos, este é, então, o segundo momento desse período literário do Bussaco e o boom a nível literário, relativamente ao Bussaco, começa depois, após a extensão das ordens religiosas, em 1834, porque com essa decisão política, as portas do Bussaco abriram-se à comunidade e também depois, já num outro período, ainda dentro deste período, mas já num subperíodo, com o advento do romantismo, da escola literária, portanto, um dos aspectos caracterizadores da corrente romântica é o gosto pela natureza, e tinham ali, precisamente, um grande manancial para darem largas à sua imaginação. Por outro lado, depois, mais tarde, ainda para essa altura e prolongando-se até ao final do século XIX, com a construção do Palace, o advento do turismo, precisamente o turismo burguês, começam a visitar esses espaços paradisíacos,
a mata tornou-se mais conhecida e é por essa altura, precisamente no período do romantismo, que mais se encontram textos sobre o saco. No período barroco, portanto, recuando agora um pouco, logo, também ainda no tempo da Bernarda de Lacerda, eu destaco aqui 2 autores, que é um Duarte Ribeiro de Macedo, talvez muito conhecido naquela época, e um Frei António das Chagas. Depois, relativamente aos poetas românticos, temos um João de Lemos, um Mendes Leal, um Soares dos Passos, que também já foi ultrarromântico, e refiro aqui em particular o Feliciano Castilho, que é quase nosso vizinho, que ele tinha também ali raízes em Castanheira do Volgo. É irmão, mas já esteve lá. Mas está aqui a Guim também. E escreveu também sobre o Bussaco um poema que eu vou ler uma passagem, é uma ode à fonte fria. Do cavernoso albergue ao sol vedado sai de relance ao menos, ó alva ninfa solitária e meiga da fria e clara fonte. Quão bela deves ser, se a natureza, ó náiade escondida, a urna argêntea em tuas mãos confia de tão formosas águas. Ou pela aberta rocha ao menos lança a furto os negros olhos, e por entre o molhado e verde musgo transluza o níveo rosto. Vê com que esmero e pompa a natureza adorna o teu retiro. Olha estas grandes árvores que apenas sentem do vento os sopros. Olha a mansa bacia onde se espraia a tua água transparente. Farto musgo atavia e musgo em torno, gratos assentos forma. E continua por aí, como a água a correr na fonte fria, estão a imaginar a água a correr por aí abaixo, aquela escadaria toda. Pronto, e o poema continua também no mesmo sentido e eu não vou ler tudo. O Feliciano Castilho escreveu também um romance intitulado 1001 Mistérios, isto em 1900, a Oda à Fonte Fria foi em 1900, publicou um romance 1001 Mistérios com alguns capítulos localizados na Serra do Saco e também com descrições maravilhosas. Pronto, e sobre estes poetas românticos, para dar assim uma ideia do que foi essa altura, sobre esses poetas românticos e ainda, em particular, também 2 poetas que são da nossa região. O poeta cavador Manuel Alves, isto já numa frase mais recente, e uma de Coimbra, uma senhora de Coimbra, que eu já vi, acho que foi na casa Cuchufel, vi lá estava uma exposição sobre esta poetisa Amélia Jani. Não sei se vos diz alguma coisa. Pronto, ela escreveu também sobre o Bussaco, que eu encontrei. Esta senhora nasceu em 1841, faleceu em 1904, e o Feliciano Castilho dizia que ela dizia 2 coisas dela, era a nova Safo e a musa do Mondego. Portanto, teve direito a estes epítetos. Eu vou ler então aqui também algumas passagens desta poesia de Amélia Jani. Bussaco, selva arrogante, vasto oceano de verdura, a viração que murmura no teu copado arvoredo tem modulações estranhas em que a alma absorta medita, linguagem nunca escrita, só Deus lhe entende o segredo. Serra enorme, levantada do meio de um vale ridente, ergues a fronte imponente, perdida no azul do espaço. A cruz alta por diadema, no seio erguido o calvário, e o convento, o santuário, reclinado em teu regaço. Ali, nas telas estreitas, onde a luz mal penetrava, onde o silêncio esmagava a voz do pálido monge, quantas paixões, quantas lutas, que sonhos, que imagens, que sedutoras miragens, surgindo de longe em longe. E continua também por aí adiante. Pronto, isto foi só para dar então aqui um reflexo do que estes poetas escreveram sobre o Bussaco. Mas o Bussaco não alimentou só poesia, também inspirou narrativas e, como eu disse há pouco, foi uma época muito marcada
pelas viagens, sobretudo de pessoas endinheiradas e de escritores, de pessoas de cultura, e nessa altura estava muito em voga produzir narrativas de viagens. No caso do Bilhão Pato, e já num período após a construção do Palace, o Bilhão Pato tem um capítulo dedicado ao Bussaco, numa obra intitulada Digressões e Viagens. O Pinheiro Chagas tem um conto que é o Monge do Bussaco. Antero Figueiredo também um texto de viagens, num livro intitulado As Jornadas em Portugal. E durante esse período de maior afluxo turístico, após a construção, temos também um senhor muito conhecido, Adrião, na época, Adrião Forjar Sampaio e o Augusto Matos, que escreveram, o Adriano Forjar Sampaio, Memórias do Bussaco, edição em Coimbra, 1838. Já tive lá um exemplar desta obra e não sei onde é que ele para. 1838. Depois o Augusto Silva Matos, o Bussaco, 1874. Portanto, isto por acaso ainda é antes da construção do Palace. E o Augusto Mendes Castro, este é o outro, Augusto Mendes Castro, Guia Histórico do Viajante do Bussaco, 1908. E Cardoso Gonçalves, no Bussaco, 1905. Portanto, isto ilustra cabalmente que o Bussaco era ali uma pérola turística muito apreciada e muito divulgada através destes guias. Portanto, eram mesmo guias para o visitante percorrer todos esses encantos do Bussaco. Depois desse período, vem o Estado Novo. Aqui o Bussaco praticamente desaparece. E a interpretação que eu faço é que mudam-se as escolas literárias, mudam-se os pressupostos teóricos, mudam-se os pressupostos ideológicos, e isso também relegou para o esquecimento o Bussaco como fonte de inspiração. É natural que haja obras por aí dispersas a fragmentos, porque certamente isso nunca deixou de acontecer, mas assim, obras grandiosas de vulto, cujo espaço da narrativa seja o Bussaco, eu, por todas as pesquisas que fiz, apenas encontrei uma obra, um romance de um autor que eu nem sequer consegui identificar em lado nenhum. Consultei todas as enciclopédias daquela época, não encontrei nenhum rastro deste autor, que era um Forbes de Magalhães, que publicou na década de 50, um romance intitulado O Segredo da Fonte Fria. Cá está mais uma vez a Fonte Fria. Tem aquecido muitos escritores. Mas eu estive a ler aquilo e, de facto, há ali uma colagem à ideologia do Estado Novo, porque aquilo parece um missal e moralizante. Pronto, é uma história também de amor que se passa ali no Bussaco, entre hóspedes do Palace, classe social elevada, mas está impregnada, é uma obra impregnada de moralismo, de ideologia. Pronto, e só para verem que a minha leitura não deverá estar errada, eu li aqui uma passagem. Não gosto então dos romances chamados psicológicos? Nada. Acho-os enfadonhos e nocivos. Só seriam aceitáveis se o elemento religioso entrasse a corrigir os meus defeitos. Mas as personagens nestes romances parecem quase todas ateus, de uma sociedade absolutamente pagã. Nitidamente. Outra passagem. Há pouco mais de meio século, os filhos de pessoas das classes médias deixaram de ser educados da família, para o serem em colégios onde pouco ou nada se cuidava de instrução religiosa e de educação, ou em liceus onde não se cuidava absolutamente nada, nem de uma nem de outra coisa. E agora, por fim, hoje não há razão para o desmembramento da pátria. A pátria não é o chão, não é o solo. É a grande família política cujos laços são a história, as tradições, os costumes, a língua e a harmonia dos interesses. Pronto, acho que já esta lenga-lenga já não nos é desconhecida. Pronto, é uma reflexão moralizante e afeiçoado à ideologia do Estado Novo. Deste elenco,
refiro também Júlio Dantas, também muito conhecido, que também escreveu O Meleiro de Sula, um conto. E pronto, foi isto que eu consegui coligir, pronto, abarcando todo o período desde a fundação do convento, em 1630, até a atualidade. E após a publicação deste livro, como nada mais descobri a nível da criação literária sobre o Saco, desde a data deste último romance que eu referi, na década, acho que é a edição 58, eu pensei, está na altura de eu ressuscitar o Saco. Portanto, e foi assim que eu não tinha publicado até aí nenhum romance. A minha corrida era o conto, e só tinha publicado um livro de contos, o In Vino Veritas. São contos sobre o vinho com raízes na Bairrada. E decidi, vou fazer aqui, vou tentar escrever um romance, também é um desafio que eu faço bem próprio, que é uma obra que exige mais estofo, e vou tentar escrever um romance sobre os carmelitas descalços no Saco. Então foi assim que me surgiu o título As Portas do Céu. Eu na altura li a Crónica dos Carmelitas Descalços, são 2 volumes, de um Frei João do Sacramento de 1721. Estive ali na biblioteca da Universidade dos Reservados a ler isto. Então fui aqui buscar um trecho para justificar o título. Uma das mais importantes promessas que seu esposo fez à Igreja militante, paraíso das delícias, que afirma gozar na assistência dos homens, é que nunca prevalecerão contra as suas as portas ou poderes do inferno. Com a devida proporção, consideramos esta promessa desempenhada com os filhos daquele grande homem, nosso patriarca Elias, que o Senhor conserva no paraíso, defendendo que no paraíso do Saco, não prevalecessem as do inferno, as portas do inferno, contra as portas do céu, ali abertas para nele entrarem muitas almas. Portanto, esta foi uma primeira passagem. Depois, o que eu descobri, já sabia, mas nunca tinha prestado a devida atenção. Mas nessa altura, que estava para escrever um romance, sim, porque há coisas que de repente ganham vida por qualquer motivo. Então, eu tenho aqui no dicionário ilustrado, a porta de entrada do convento tem uma inscrição. E diz lá assim em latim: Haec est domus Dei et porta caeli. Traduzindo, esta é a casa de Deus e a porta do céu. Pronto, então eu fui buscar o título para a obra e como já disse, o meu objetivo era reconstituir integralmente a vida monástica dos carmelitas, desde a fundação do convento, toda a peregrinação que eles fizeram até lá em 1628, até o início da atividade e até o encerramento com o decreto do Matafrades, que está ali muito bem na portagem. Em termos de literatura, em termos romanescos, quer dizer, não é fácil reconstituir 200 anos de vida monástica. É fácil se for de uma forma linear. Portanto, um romance clássico de forma linear, e mesmo abarcando 200 anos, era preciso fazer muitos saltos, não é? muitas elipses. Então, qual foi a estratégia que eu arranjei? Inventei uma personagem, portanto, desde a sua adolescência, natural de Montemoro Velho, e por diversos motivos que estão aqui narrados, ele descobre a sua vocação religiosa e decide integrar a equipa lá dos monges carmelitas e foi para lá. Pronto. E ele acaba por ser o último residente no convento, após a extinção. Então, ele é narrador da sua vida e da sua presença no convento e narra toda a história do convento, desde a sua chegada até ao encerramento, e simultaneamente ele é também cronista. Ele resolve fazer a crónica do convento até aquela época, até o ano em que ele lá entrou.
E assim temos, ele desdobra-se, portanto, é narrador de si próprio, da sua própria vida e enquanto monge, e também é o cronista da história do convento. E assim vou cruzando estes dois tempos, eles vão em paralelismo, há aqui um paralelismo, no mesmo sentido, portanto, a nível de ideias, de evolução, há aqui não estão desgarrados. Um capítulo fala de um tempo, outro capítulo fala do outro, mas há pontos comuns no desenvolvimento das duas partes. Portanto, e foi assim que eu consegui levar esta empreitada até ao fim. Enviei para o concurso da altura, que era do Prémio Feliciano Castilho, promovido pela Câmara de Águeda, isto foi em 2000, obteve o segundo lugar. O primeiro foi do Denis de Ramos Padeiro, e pronto, e os santinhos decidiram contemplar-me com esta extensão, e a própria Câmara publicou a obra, e foi acabou por ser o meu primeiro romance. O romance que me abriu as portas para outros mais tarde. Mas este é de 2000, estive até 10 anos sem escrever mais nenhum romance. Até que a certa altura eu disse, não vou morrer sem escrever um outro romance. Se quem escreve, tenho que provar que sou capaz de escrever 2 romances. Um já fui capaz. E foi nessa altura então que eu, sem querer, dei uma tropeção numa pedra e apareceu uma ideia fabulosa para escrever o Fotógrafo da Madeira, e em boa hora o decidi escrever, e em boa hora concorri ao Prémio João Gaspar Simões, que era a primeira edição na Figueira em 2010, e fui premiado e foi publicado. Isso encheu-me de entusiasmo, foi uma mola que de repente se soltou e que me empurrou para a escrita durante 8 anos. Foi escrever febrilmente romances e contos, e ao ponto de eu estar saturado, e estou a fazer um interregno, fazer o descanso do guerreiro. Eu estou à espera da reforma para voltar a continuar a escrever. Depois entrando dos problemas também de saúde, depois a vista, cataratas, etc. Pronto, e uma série de vicissitudes que me afastaram um bocado. Mas foi assim, pronto, esta é a história que eu tenho para vos contar, de como o Bussaco aparece na literatura, de como as portas do céu também aparecem para o ressuscitar, e agora, 20 anos depois, o meu amigo e escritor Mário Carvalho vem com os franceses. Postscriptum. A Câmara da Meia Idade promoveu um concurso, um prémio, que foi de romance, ganho pelo Mário, e também de contos, cujo tema obrigatório é o Bussaco. Eu faço parte do júri, por acaso não tinha concorrido. Faço parte dos 65 obras de concurso, contos de concurso. Estamos em fase de leitura e seleção. É só para acrescentar a este tópico, temos então o Bussaco muito ressuscitado, com o romance de Mário Silva Carvalho, vêm os franceses, e com todos estes contos que também se produziram, e eventualmente alguns serão publicados. Penso eu que há esse projeto de publicar os premiados e mais alguns. E pronto, afinal o Bussaco continua vivo. Assim não destruam aquela bela natureza, não é? Continua também por muito tempo. Pronto, então passo-te a palavra. Traz lá os franceses. Vêm aí os franceses. Antes, uma palavra sobre o Bussaco. Eu nasci em 1948, na Pampilhosa, e nasci sob a vista magnífica da frondosa Serra do Bussaco. Os tempos eram muito diferentes, mas havia coisas interessantes que eu recordo e que me deixam, não digo saudades, mas me deixam alguma nostalgia, porque envolvem também pessoas da minha família. Nós, os habitantes da Pampilhosa e do Concelho da Malhada, tínhamos algumas datas
fundamentais. Uma delas, e foi aí que foi numa dessas datas que eu fui pela primeira vez ao Bussaco, era uma grande romaria que se fazia e faz, e é feriado municipal, que é a Ascensão. No dia da Ascensão, há 40 anos, ou há 50 anos, a população do Concelho da Malhada deslocava-se toda ao Bussaco numa romaria de convívio familiar, levando as suas merendas, juntando a família. E eu tenho essa ideia de muito menino ir de comboio. Havia comboios especiais que vinham de Coimbra. A cidade de Coimbra também fornecia muita gente para esta romaria. Romaria que era as pessoas passearem na mata, em volta do Palace e depois nas capelas e na Fonte Fria. Era de facto uma festa familiar e tenho uma ideia terrível que de vez em quando me acorde numa dessas incursões. Era o menino, andava para aí na primeira classe. A Ascensão é 40 dias depois da Páscoa, por isso em pleno abril ou maio, uma trovoada, e todos aqueles romeiros entraram em pânico e começaram a descer rapidamente a Serra do Bussaco, porque se disse, é um perigo, uma trovoada na serra. Eu tenho a imagem de ver as pessoas a correrem em direção ao Luso. Pronto, mas não aconteceu nada. E não se comeu a merenda no Bussaco, comeu-se a merenda não sei onde, não me lembro, mas comer-se comeu. Tínhamos que esperar pelo comboio para vir para a Pampilhosa. De facto, depois, mais tarde, já rapaz, era costume os jovens irem a pé da Pampilhosa ao Bussaco. Subia-se... O dia da Ascensão. Em vários dias, mas no dia da Ascensão também, mas de vez em quando combinava-se, levava-se muitas vezes um leitão, que é um prato que não sei se conhecem, mas que é típico da nossa região, e ia-se ao Bussaco, já a desenhar namoricos, mais tarde, já com um carro, então assim já se ia namorar ao Bussaco. E há outra data, que é uma data comemorativa no dia 27 de setembro, que é o aniversário da Batalha do Bussaco. A Batalha do Bussaco que tem a ver, que entra neste livro. Este livro não é sobre a Batalha do Bussaco. Este livro é uma história de sobrevivência de um pequeno núcleo de jovens, de homens, que se dedicam à tarefa de almocreves. Não havia Pingo Doce, nem Continente, não é? Mas havia almocreves que batiam as praias na recolha de peixe e batiam as serras na venda ou varavam as zonas onde se produziam cereais ou castanha, ou, enfim, as coisas que faziam parte da emenda do tempo. Não havia batata por esta altura, a batata surge um pouco depois. Mas todo esse comércio assentava em filas de mulas ou de burros tocados por azemeleiros que se iam encontrando. Oliveira das Azeméis era o ponto de encontro, imagino eu, dos almocreves que viriam da zona de Espinho, da zona de Cortegaça, de Ovar, com peixe, e subiam a serra até Viseu, até o interior. Mas, pronto, este pequeno núcleo, a história das invasões francesas é analisada a partir de gente simples, gente que não cavalgava em heroicidade, mas que tentava sobreviver. E é, de facto, uma história de sobrevivência de uma família, um Bento Pinho, nascido em Coimbra, criado em Coimbra, filho de um açougueiro que era o famoso Ernesto dos Cavalos, que tinha ali na Baixa de Coimbra um talho, e que estava ligado a Condeixa, e então a história passa muito nesta zona, e numa dessas idas à Figueira da Foz, na busca de peixe,
é curioso porque as coisas mudaram muito na Figueira da Foz. Ao tempo, o mestre de Almocreve não ia à Figueira da Foz porque o peixe era pescado no mar da Figueira e no mar de Buarcos, mas de facto o centro de venda não era propriamente na cidade da Figueira da Foz. Na altura já era cidade. Ainda não era cidade. Nem era vila. Ou melhor, desculpem, era vila, mas nem era concelho. O concelho, agora tive um lapso de memória, era ali... Vacariça. Não, o concelho, a Meilhada era Vacariça. O concelho de Figueira pertencia ao concelho Tavarede, onde vivia o conde de Tavarede. É lá que eles tomam conhecimentos que os franceses invadiram um exército de Napoleão, que eles não sabiam bem, estamos a falar de gente simples, não sabiam bem, teriam chegado perto de Abrantes, ou estariam já em Abrantes, e de facto a primeira invasão francesa acontece com a entrada na Beira Baixa, e depois a conquista e a barbárie em Abrantes, que entre outras coisas roubaram o calçado da população, porque eles entraram no tempo invernoso e precisaram de sapatos e mandaram tirar os sapatos dos pés dos abrantinos e mandaram fazer os sapatos e entretanto avançaram para Lisboa. O nosso glorioso rei entretanto fugiu para o Brasil. Pronto, e a história desenvolve-se a partir daí. Depois à segunda, Coimbra é poupada. Este é o nosso termo, o grande termo de Coimbra é poupada. O acampamento onde se vê o Bussaco ficava no termo da comarca de Coimbra e do concelho de Coimbra, porque a Pampilhosa, nos arredores da Pampilhosa, onde este grupo instalou o seu acampamento, pertencia ao tempo ao concelho de Coimbra. Curiosamente, não havia concelho na Meilhada, havia concelho na Vacariça, não sei se conhecem a zona, mas havia também concelho em Casalcomba e em Barcoço, eram sedes de concelho. E a Guim também era sede de concelho, mas a Meilhada não era. Só depois, mais tarde, 1836, é que... Mas a Meilhada pertencia ao concelho da Vacariça. Quando eu era miúdo... a Pampilhosa era do Botão. Sim, não, eu digo a Meilhada, a freguesia era da Vacariça até, a igreja... E freguesia religiosa até 1965, só o ver. Pronto. E então... Pronto, o livro desenvolve-se exatamente em torno das tropelias que os franceses... Este período da nossa história, do princípio do século XIX, nós fomos o quintal onde os ingleses e os franceses se enfrentaram e combateram. Fomos uma parte menor, mas foi a parte que sofreu. A primeira invasão francesa pouco significado tem na zona centro. De facto, eles ocupam os acessos do Mondego, mas enviam 40 soldados, uma grande parte deles até seriam portugueses, para Coimbra, e instalam-se num convento na Rua da Sofia. A segunda invasão francesa, os grandes acontecimentos são no norte, mas na terceira invasão francesa nós levámos de chofre com o exército de Macena, o herói, o general invencível de Napoleão. E o livro acaba por acompanhar essas três invasões e descreve um pouco da Batalha do Bussaco, porque este grupo de almocreves acaba por ser mobilizado para apoiar a tropa, porque é, de facto, as bestas de carga, burros, cavalos, eram um meio de transporte, e o boi e os carros de bois eram os meios de transporte vigentes na altura. O livro concorreu ao prémio instituído pela Câmara Municipal da Meilhada e foi-lhe atribuído o primeiro prémio e foi publicada recorreram à editora que normalmente me publica os livros. Por acaso temos uma editora comum, ou tínhamos, não sei se agora teremos, mas que é a Saída de Emergência, que tem de facto bastante cuidado na apresentação dos livros. A Câmara da Meilhada, de certo, chegou a algum acordo financeiro, porque ficou com
um número significativo de livros. E o livro é que está. É a história, uma história onde, como eu digo aqui na capa, é uma narrativa de um tempo de trevas e abismos onde não galopam heróis, nem se descrevem gestos de valentia. É, sobretudo, uma história de sobrevivência, de gente simples, gente que sofreu muito na carne as investidas francesas. Coimbra foi, sobretudo na terceira invasão francesa, foi muito marcada. Curiosamente, há um acontecimento que penso que não é de conhecimento de muita gente. Depois da Batalha do Saco, os ingleses entenderam retirar-se. Os ingleses podiam ter destroçado. Pensam os almocreves, mas também dizem que não sabem nada disso, pensam que poderiam ter destroçado o exército de Macena. O exército de Macena estava num fundão da serra e as tropas anglo-portuguesas estavam no cimo da serra. Estavam em torno do muro do convento. E podiam ter avançado por ali abaixo e ter destroçado grande parte do exército. Mas não. Ellington resolveu retirar calmamente. E quando chega a Coimbra, é recebido como herói. Mas comporta-se como um vilão. Mata, viola, assalta, a população acaba por fugir da cidade, que depois, entretanto, os franceses recompõem-se das mazelas do combate e acabam por descer recuam até Mortágua e descem por Boialbo. Boialbo tem uma estrada que vem até Adelange de Caminha, e daí apanham a estrada real e passam em Coimbra. Coimbra é pela segunda vez assaltada, desta vez pelos franceses, mas os franceses já encontram a cidade deserta. Os franceses vão pernoitar a cabeça do exército. Era um exército muito, muito grande, cerca de 80 mil soldados. Não chegam aqui todos, mas já uma fatia... Qual é o número? 86 mil. Segundo números, naquele tempo a estatística era o que era. Mas era de facto um poderoso exército. Ele não envolveu o exército todo na Batalha do Saco, mas ele foi deixando na cauda algumas forças de ocupação. Que os ingleses depois acabam por cortar e cercear as fontes de abastecimento desse exército. Mas eles vão pernoitar em Condeixa e fazem tropelias enormes em Condeixa. E não satisfeitos com isso, depois acabam por ir para as linhas de Torres, com os ingleses à frente, depois regressam esfomeados em março do ano seguinte e acabam por outra vez pernoitar e destruir. Desta vez incendeiam Condeixa e provocam mortes. Curiosamente, não conseguem passar Coimbra. Eles não conseguem vencer o Rio. Estamos em março, o Mondego não havia... o Basófias, nessa altura, não estava assoreado. Era navegável até à Figueira, e os franceses têm dificuldade em estabelecer uma ponte para passar o rio e sobem em retirada pela margem sul do Mondego, uma margem mais difícil. A verdade é que eles em maio deixam o país. E esta é a história, uma história com amor, com morte, com pessoas comuns que conseguem chegar ao fim da guerra vivos, mesmo com algumas mazelas e com algumas barrigas apertadas por falta de comida. Mas é este livro que tentou retratar talvez o período mais negro em termos de sobrevivência do povo português. Nós temos ao longo da história períodos de muita dificuldade, de muita carência, de muita fome, mas estes 3 anos foram de grande dificuldade. Ainda por cima agravados porque o nosso príncipe regente meteu a mãe, coitada, estava fraquinha das ideias, para o Brasil e deixou o país entregue aos ingleses. Mas nomeou como marechal o general Beresford, como chefe executante e executivo do país. Enfim, foram tempos, de facto, de grande dificuldade. O rei só regressa em 21.
a terceira invasão termina em 1811, e o rei, só 10 anos depois, é que regressa do Rio de Janeiro. Ou seja, o país teve 10 anos sem rei. E foi... isto levava-nos muito longe, isto é a história, está nos manuais, ao movimento de 1820, à Revolução do Porto, a Revolução Liberal, o início das Revoluções Liberais, que depois, mais tarde, haverão de desaguar numa terrível guerra civil, que, apesar de terrível, nunca atingiu o padrão de fome que o país viveu. O país vive, sobretudo, foi por zonas. Na primeira invasão, Abrantes de Lisboa sofreram brutalmente. Na segunda invasão, França, o norte, o Porto, aquele famoso desastre das barcas, é na segunda invasão. Os franceses não têm força para avançar para o sul, mas tomam o Porto e provocam aquele brutal acidente. E na terceira invasão, nós aqui, curiosamente, aqui ao lado, a universidade não sofre. Eles respeitam a universidade, e respeitam por uma razão muito simples, é que o reitor da universidade, que era o bispo, tinha ido à frente de uma delegação a prestar peito a Napoleão, a Bordeus. Levou alguns homens que foram depois militares de Napoleão, que foi criada uma falange, uma milícia lusitana, e na terceira invasão alguns desses portugueses vêm incorporados na força de combate, e a verdade é que pelo menos fizeram alguma coisa, defenderam a universidade que tinha. Com certeza hoje não teríamos, por exemplo, a Biblioteca Joanina, por exemplo, porque desgraçadamente na primeira invasão francesa termina com um acordo anglo-francês, em que as tropas inglesas, demonstrando todo o respeito que tinham por Portugal, autorizaram que Junot retirasse para a França, transportando eles próprios o exército de Napoleão e podendo Junot levar tudo o que quisesse. Até levou aqui a nossa vizinha Condessa Dega, de que era amante. Há sempre lugar para mais uma. Se quiserem fazer alguma pergunta, terei muito gosto em responder.